Olá, meu nome é Lucas e eu começarei explicando o que são variáveis e como utilizá-las. Neste vídeo, iremos escrever um código que executa operações aritméticas. E para começar esse código, eu explicarei o que são variáveis. Variáveis são espaços na memória reservados para um determinado tipo de dado. Na linguagem C, que é o que estamos utilizando, existem 4 tipos de variáveis. Elas são char, int, float e double. A variável char guarda um caractere, seja ele letra ou símbolo. A variável int guarda números inteiros. A variável float guarda números reais, com até 6 casas decimais de precisão. A variável double é igual a float, porém ela tem até 10 casas decimais de precisão. No nosso código, iremos utilizar só as 3 primeiras, excluindo a double. Na nossa variável char, nomearemos de OP, que nela guardaremos nosso operador para nossas contas aritméticas. Atentar que ao nomear uma variável, sempre deve-se começar de letra ou underscore, e nunca de número. A partir do segundo dígito, é válido utilizar números. Atentar também que a linguagem C é um case sensitive, diferindo letras minúsculas de maiúsculas, fazendo com que OP escrito em minúsculo seja totalmente diferente de OP escrito em maiúsculo. Nossa variável int guardaremos para a estrutura de repetição, que será explicada mais para frente. Na nossa variável float, guardaremos nossos números, porque utilizaremos números reais. Número 1 e número 2. Com isso, temos as variáveis que utilizaremos para montar o nosso código. E após isso, iremos partir para a estrutura sequencial, que começará a utilizar essas variáveis. Olá, sou o Ramírez e falarei sobre estrutura sequencial. Vamos lá. Bom, primeiramente vamos à definição de estrutura sequencial. Ela ocorre de maneira contígua, tendo como entrada processamento e saída. As instruções ocorrem de maneira sequencial, sendo que não há nenhum tipo de desvio, ou seja, nenhum tipo de condição, nenhum laço. Ela não busca função fora do escopo. Essa é a definição. Vamos aqui nesse exemplo. Feito a declaração das variáveis, temos aqui a função printf, que é um elemento de saída. Printf serve para mostrar na tela do usuário, printar na tela do usuário, qualquer tipo de mensagem. Aqui é um contra barra-n, é um elemento que ele dá tipo um enter, ele pula uma linha. Aqui a função scanf, ela é um elemento de entrada, onde recebe dados do teclado do usuário. Aqui temos o tipo de dado que vai entrar. Aqui no caso é %f, que é float, real, mas podendo ter char, que é C, %c, %d, que é inteiro, %o, que é octal, %s, que é string, né, que é cadeia de caracteres, e por assim vai. Mas os principais são esses. E aqui temos o e-comercial, que ele endereça a variável à memória. Ele é um operador de endereço, onde que a variável que está seguido dele, ele endereça o dado dentro dessa variável na memória. Uma coisa importante a ressaltar, além do contra-barra-n, temos contra-barra-t, que serve para tabulação, contra-barra-b, que é retrocesso, contra-barra mostra uma barra, né? Só unicamente uma barra.
aspas. Ele mostra as aspas. Podemos destacar nesse exemplo também a formatação de saída. Como nesse exemplo usamos switch case, a forma de saída seria dessa forma. Desta forma. Podemos destacar aqui a formatação de saída. Esse número ponto 2 aqui, o número 2, serve para dizer quantas casas decimais queremos, quantas casas depois do ponto queremos. Aqui no caso são 2 casas. Podendo fazer da seguinte forma, por exemplo, 4.2. Esse 4 serve para falar quantas casas antes da vírgula queremos. Mas dessa forma ele já separa quantas casas decimais queremos. Aqui a forma dele receber a variável é da seguinte forma. É sequencial. É forma respectivamente. O no 1 vai aparecer aqui em primeiro. O %C recebe o operador. O segundo ponto 2F recebe o num 2. E aqui o por último, depois do igual, né? Depois desse igual aqui, recebe essa soma. Número 1 mais número 2. Num mais num 2. Meu nome é Pedro, eu vou falar com vocês sobre 2 estruturas condicionais, o switch case e o if. O switch case, ele diferente do if, ele não aceita operadores lógicos. Por exemplo, se eu colocar switch case, switch, entre parênteses, a condição, no caso, A for igual a B, ele vai dar erro na operação e vai encerrar todo o programa. Nesse programa, eu fiz uma calculadora para você digitar um valor, em seguida você vai digitar o tipo de operador, que no caso será mais, menos, multiplicação e divisão, ele informará o resultado. Compilar o programa, executar. 1, que é o número no 1, operador, no caso eu vou colocar adição, mais 45, ele vai retornar o resultado, vai aparecer a operação que eu fiz, vai aparecer o resultado do lado. Caso exista algum operador que não esteja dentro da função, você deve colocar um default na última condição e informar o que ele aparecerá na tela. Perceba que em todos os casos, o switch, o operador que vai ser a variável que ele vai ler, case, o que está sendo inserido dentro dessa variável e a condição dela. Verifica que em todos os casos há um break, que caso ele parar, ele vai ler a condição e vai parar naquele momento, não vai executar mais nada. Caso não tenha esse break, ele vai executar a condição de baixo. Então, ou seja, se eu tirar esse break e ele vai informar o case 1, vai fazer a operação, e o case 2 vai fazer uma outra operação. Vou executar novamente o programa. Aqui, por exemplo, 50. Colocar um operador que não existe. Colocar uma roupa. Enter. Colocar uma trada. 20. Operador inválido. Por quê? Operador inválido, porque em nenhuma dessas condições está o operador que eu informei. Agora eu vou mostrar para vocês o if. O if, diferente do switch case, ele determina de acordo com operadores lógicos. Vou criar uma nova função aqui. E toda a condição do switch tem que estar entre chaves.
Você vai digitar o switch, a variável que esteja ligada a ela, e vai colocar todas as outras condições chaves. Vamos criar uma nova condição, o if. Por exemplo, toda vez que ele executar uma função, eu vou querer que ele me informe se o resultado é positivo, negativo ou nulo ou inválido, no caso se o operador for inválido. If resultado for semelhante a zero, então aqui teria que abrir uma chaves. Então, printf, um espaço que é importante. Operador nulo ou inválido. Se eu não colocar essas chaves e digitar um outro comando embaixo, ele não vai entender que é um else, ou ele vai encerrar a condição. Então, após fazer isso, eu tenho que formar, caso eu seja uma condição diferente, dar um else, abrir uma outra chave. Como eu farei uma condição a mais do que eu abrir um if dentro do else, eu teria que abrir aqui um if novamente. Resultado for maior que zero, então eu abro uma outra chave, formar na tela printf operador é positivo. Aqui já está com chaves. Vou colocar um else, sempre importante, caso você se perca no comando. Else printf operador é negativo. Não esqueça também do ponto e vírgula no final, senão o programa vai travar. Aqui eu poderia informar, abrir uma outra condição, se o resultado fosse menor que zero. Porém, se ele não é igual a zero e não é maior, então logicamente ele é menor. Vou informar para que toda vez o resultado receba no 1, no 2 e assim sucessivamente. No 1 vezes no 2 verificar se existe essa variável, como eu já tinha feito esse teste antes, então essa variável já está aqui. Importante lembrar em relação às chaves, 1, 2, todo mundo aqui. Vamos compilar o programa. Opa, apareceu um erro aqui. Agora que está tudo ok, vamos executar o programa. Vou colocar um operador negativo. Menos 5 mais 1. Menos 5 mais 1 é igual a menos 4, o operador é negativo. Agora vamos fazer um teste com um operador que não existe. 0, 2.
operador é nulo ou inválido. Recebe 0. Agora vamos formar um resultado positivo. 10 vezes 5. 10 vezes 5 é igual a 50, a operador é positivo. Bom, pessoal, só isso. Oi, eu sou Vanessa. Eu vou falar um pouquinho sobre estrutura de repetição. O nosso código, do jeito que ele está aí, só vai poder executar uma conta e eu preciso que ele execute mais contas. O que eu teria que fazer? Eu teria que utilizar uma estrutura de repetição. Por quê? A estrutura de repetição, ela permite que todas essas instruções elas sejam repetidas até satisfazer uma condição. Nesse código, nós vamos utilizar a estrutura de repetição for. A estrutura de repetição for tem uma parte inicial, uma condição e um incremento. Todas essas instruções elas têm que ficar entre chaves, importante, para que elas sejam executadas dentro do laço. Por que eu coloquei a estrutura de repetição for aqui? Porque eu preciso que o usuário digite toda vez que passar o laço os números e os operadores para poder realizar a conta. Se eu colocasse aqui na linha 15, não iria pedir ao usuário toda vez os números. Por isso que eu coloquei ele aqui. A parte inicial aqui do for, ele está inicializando com a variável de controle aqui, a variável i, com o número 1. E a condição para que esse for seja executado é que a variável de controle i seja menor ou igual a 4. E o incremento dele aqui é crescente, ou seja, o i, a cada instrução que ele passar aqui, que ele finalizar o laço, ele vai incrementar em mais 1. No primeiro caso, ele vai começar com 1, vai passar todas as instruções e ele vai incrementar mais 1. O i vai sair 2. É importante que a condição aqui seja satisfatória para realizar aqui o laço perfeitamente, porque em alguns casos, né, é possível que aconteça o loop infinito, que a gente tem que evitar. O que seria isso? As condições aqui vão ficar se repetindo várias vezes, eternamente. E não é o caso que a gente quer. É preciso ter um início e um fim. Bem, é isso. A estrutura for é bem simples. E agora eu vou executar o código aqui para poder mostrar. Vamos lá. Vocês vão ver que essa vai ser a última operação. Por quê? Eu coloquei como condição que o i fosse igual a 4. Nesse caso aqui, o i foi 1, aqui 2, aqui 3, e aqui ele está sendo 4. Finalizou. É importante informar que o i, ele vai sempre incrementando, né? Quando ele passar pelo último, que ele for o 4, ele vai chegar no final e ele vai incrementar mais 1. Por isso que não vai poder ser executado, porque o i, quando ele chegar aqui, ele vai ser igual a 5. E não satisfaz a condição que eu pedi. É isso. Obrigada.